Olá pessoal, então dando continuidade ao que a gente estava falando no vídeo anterior, certo? Então chegamos, a duas relações, né? A primeira relação é que, com base lá no princípio da força conservativa, né? Esse princípio aqui diz o que, olha, a integral de du de um certo potencial, ele vai fazer o que? Ele vai gerar o que? Uma espécie de trabalho associado a essa força conservativa, certo? Então isso é uma coisa que vocês viram lá na física 1, né, que é dado por esse princípio aqui, que é o princípio da força conservativa, né? Se a força é conservativa, você o que? Não é bem um princípio, né? Eu estou chamando princípio, mas vamos colocar princípio entre aspas, né? É digamos assim, uma característica associada somente com forças conservativas. Ou seja, se existe uma força conservativa, né? Se a força conservativa ela existe, né? Vamos usar aqui, peraí. Se existe uma força conservativa, então isso implica o quê? Se existe uma força conservativa, isso vai implicar o quê? Que existe um potencial também, e vice-versa. Ok? Certo? Então vai existir um potencial que vai associado com a posição. E aí, com base nesse princípio, você consegue determinar esse potencial, né? Ou essa diferença de potencial aqui. Então você tem um U de R menos um U de R0 é igual a menos quem? A integral de R0 até R f produto escalar dr, ok? Esse camarada aqui vai ser quem? Vai ser um delta U, certo? A variação de energia potencial, certo? Vai ser a variação de energia potencial. Peraí, deixa eu apagar aqui. Vai ser a variação de energia potencial. E esse camarada aqui, vocês viram lá na física 1 que esse camarada aqui é quem? É o trabalho, né? Então a gente relembra, né? Vamos relembrar que a variação de energia potencial é menos o trabalho realizado pela força conservativa, ok? Então vamos utilizar esse mesmo raciocínio aqui, certo? Então vamos pegar essa relação aqui do lado e vamos aplicar para o caso aqui da força eletrostática, né? Então da força eletrostática, né, que diz que é a carga que é multiplicada pelo campo elétrico, certo? Então vamos substituir esse conceito agora nessa força aqui, ó. Uma vez que essa força F é uma força conservativa. Então vamos fazer aqui do lado aqui. Então, ao fazer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter o quê? Eu vou ter novamente uma integral de um potencial de uma certa situação, num certo ponto, certo? Num certo ponto que a gente vai chamar de R0, até um potencial num certo ponto R, du. Isso vai ser igual a menos a integral, certo? De uma posição inicial R até uma posição inicial, um R0 até um R. Agora essa força é quem? É esse camarada aqui, ó. É o campo vezes a carga, certo? Então vai ficar a carga aqui, e a carga que eu quero trazer lá do infinito, né? Ou de uma posição inicial que pode ser muito longe ou muito perto, de um certo ponto. Depois a gente vai ver isso, essa questão, né, mais a fundo, até uma certa distância R, ok? Então você vai ter um E produto escalar dr, certo? Essa carga sai fora aqui dessa integral, então você vai ter
A gente já sabe que isso aqui vai ser um ΔU, né? Então, ΔU é igual a menos Q integral de quem? De R0 até R, né? Produto escalar de E dr. Vou pegar esse Q e vou passar dividindo, mas o sinal negativo continua aqui, ó. Então, a variação de energia, digamos assim, potencial, associada à força conservativa de natureza eletrostática, dividido pela carga de prova, é exatamente igual a menos a integral de R0 até R, produto escalar E dr. Esse camarada aqui a gente vai chamar de quê? De diferença de potencial, certo? Então, o ΔU dividido por Q é definido como sendo um ΔV, certo? Que é o que? É a diferença de potencial entre dois pontos, certo? Então, como é que vai ficar o nosso resultado final? Então, a diferença de potencial, ΔV, ou a variação de potencial, é o que? É exatamente menos a integral de R0 até R, produto escalar do campo elétrico, vezes o caminho de elemento R. Em alguns livros, em alguns textos, né, vocês vão ver isso aqui também, ó, dessa forma. Então, vocês vão ver esse ΔV escrito como sendo um potencial num ponto B, certo? Ou no ponto 2, menos um potencial no ponto A, igual a integral, certo? Do ponto A até o ponto B é produto escalar dl, certo? Então é visto também dessa forma. Então essa forma aqui também é vista, vocês podem se deparar com ela em alguns livros, em alguns textos, que é exatamente a mesma coisa que está aqui do lado esquerdo, certo? Não é muito diferente do que está aqui escrito aqui, não. A diferença é a simbologia, né? Porque eu usei R, certo? Para associar com a posição. Aqui o dl é um elemento de caminho, certo? O significado desse dl aqui, infinitesimal, né? Esse vetor, elemento de caminho, é como se fosse um pequeno deslocamento escalar, ou pequeno deslocamento vetorial, ok? Um vetor de deslocamento infinitesimal, ok? Que aí você vai pegar ele e vai multiplicar pelo campo, certo? Então aí você tem o que? A definição de campo de diferença de potencial entre dois pontos, ok? Certo? Então tanto a parte da esquerda quanto a parte da direita quer dizer a mesma coisa. Agora vamos fazer uma aplicação, uma primeira aplicação disso aqui, certo? Certo? Vamos pegar a essência do problema, né? A diferença de potencial. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar o exemplo. O exemplo é o seguinte. Eu tenho uma carga pontual. Uma carga pontual. Certo? Essa carga é um Q maiúsculo. E ela tem um campo elétrico em volta dela. Certo? Assim, já é conhecido esse campo elétrico. A gente sabe que esse campo elétrico, o vetor campo elétrico dessa carga, Q, é quem? É 1 sobre 4π ε0 Q sobre quem? Sobre R ao quadrado, unitário R. Esse é o campo, certo? Vai ser negativo ou positivo dependendo do sinal da carga, mas esse é o campo. Vamos supor que seja positivo, então ele está saindo, certo? E vai depender da distância.
Aí vamos supor que eu tenho um potencial aqui, ó, um campo, um ponto aqui. Vou chamar um ponto B. Um ponto A. Queria fazer de outra cor aqui, né? Vamos fazer aqui, laranja. Um ponto A aqui, certo? Aí tem um outro ponto que está fora aqui da imagem, tá bem longe, certo? Bem longe, bem longe. Então ele está lá no infinito, que é um ponto B, certo? Essa distância aqui entre a carga pontual e o ponto A, a gente vai dizer que é uma distância R, certo? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que calcular o potencial eletrostático nesse ponto aqui. Então, a gente tem que calcular o potencial eletrostático no ponto A, certo? Repara que a gente tem que calcular o potencial no ponto A, mas a gente sabe o que? Agora é uma questão de intuição, né? Não é necessário você ter um conhecimento muito grande em física para saber que lá no infinito, né, lá longe, bem longe do ponto A, mas bem longe mesmo, certo? Não tem campo elétrico lá. Então, se não tem campo elétrico lá, a ação do campo elétrico também não vai gerar uma ação de um potencial. Então, lá no infinito, o potencial vai ser definido como zero, certo? Que seria um ponto B lá no infinito. Então, a gente já sabe que o potencial de B, quando R tende a infinito, é zero, certo? Então, existe um ponto B lá no infinito, que o potencial dele é zero. Então, eu quero trazer uma carga de muito longe até o ponto A, certo? Então, a gente tem que calcular o potencial associado ao ponto A, ok? Ou a diferença de potencial lá do ponto muito longe, certo? Até o ponto A. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente já sabe que a expressão é essa aqui. V de B menos V de A é igual aqui a menos a integral de um ponto que vem lá do infinito, ou seja, que é o inicial. Então, vai vir lá do infinito até um ponto A, que vai ser cuja distância em relação a R, perdão, em relação a Q maiúsculo é R. Então, é do infinito até R. Que multiplica quem? Que multiplica o campo elétrico, produto escalar dr. Certo? Então, a gente já sabe que o VB é zero. Então, vamos apagar aqui esse negócio aqui, ó. Se a gente já sabe que o VB é zero, então esse camarada aqui vai morrer, ó. Vai ser removido aqui da equação. Certo? Então, vamos continuar. Então, a gente vai ter o que? Menos VA menos a integral do infinito até R, certo? Ok? Opa, pessoal, calma aí. Deixa eu corrigir aqui que eu coloquei errado. Eu estou trazendo a carga lá do infinito. Então, o meu ponto inicial é o B, certo? Então, e o ponto final é VA. Então, é VA menos VB, certo? Corrigindo aqui, ok? Então, vamos apagar aqui. Então, é VA menos VB. E a gente já sabe que o VB é zero, porque um potencial lá é um potencial longe, entendeu? Isso aqui continua sendo verdade. Só foi a ordem ali que eu coloquei errado. Aí eu já corrigi aqui. Então, isso aqui continua ok. Certo? Só foi aqui que eu corrigi aqui, que eu coloquei a ordem
Contrário, porque a carga está vindo lá do ponto B. Então a carga, o ponto final é o ponto A. Então é o potencial do ponto A, que é o final, menos o potencial do ponto B, que é o inicial. Ok? Então aqui vai ser o campo elétrico, que a gente já sabe qual é, que é esse camarada aqui. Então vai ficar 1 sobre 4π ε0 Qzão divididos por r ao quadrado, unitário r, produto escalar dr, que é um dr vetor que multiplica com um rzinho unitário. Então, produto escalar entre dois vetores unitários é o que? É 1, certo? Iguais, né? Dois vetores unitários iguais. Opa, deu um demais aqui. Então, o potencial de A menos o potencial de B, ou VA menos VB, vai ser menos quem? Aí você vai ter uma integral de infinito até R, 1 sobre 4π ε0, que são divididos por R ao quadrado dr. Ou seja, esse produto escalar aqui vai dar 1, como eu falei para vocês antes. Ok? Vai dar 1. Esse potencial, a gente já sabe que esse potencial aqui é zero. Então vamos colocar aqui, porque está vindo lá longe, bem longe do ponto A. Então o potencial lá é zero. Então o V de A é igual a quem? A menos. A carga aqui é uma carga pontual que não varia. Então sai fora da integral. 1 sobre 4π ε0 é a mesma coisa. Então vai ser menos que 4π ε0 integral de infinito até R de dr sobre R ao quadrado. Ok? Esse potencial VA, na verdade, ele pode ser dado como sendo o quê? Um potencial em qualquer ponto R, em qualquer ponto, cuja distância desse ponto até Q é uma distância R. Ou seja, então eu posso ter um ponto genérico qualquer, tal que ele tem uma distância R qualquer da carga pontual Q, certo? Então, conclui-se, né, que o VA é igual a um V que vai depender de uma ponto R qualquer em relação à carga que está gerando aquele potencial, gerando aquele campo elétrico. Então, eu vou ter um V de R igual a menos que 4π ε0. Essa integral aqui, qual é o resultado dessa integral? Essa integral aqui vai ser o que? Vai ser menos 1 sobre R aplicado ao limite de integração de infinito até R, certo? Então, o potencial VR é menos que 4π ε0. Aí vai ficar, abre parênteses, menos 1 sobre R, menos com menos, mais 1 sobre infinito, certo? 1 sobre infinito é quem? É zero. Então esse cara aqui, ó, esse cara aqui vai ser zero. Então o potencial de R é igual ao que? Esse menos cancela com o outro menos, então fica mais. Então vai ser a carga Q divididos por 4π ε0 que multiplica R, certo? Então esse aqui é o potencial eletrostático. Esse camarada aqui é o potencial eletrostático para o caso de uma carga pontiforme ou uma carga pontual. Então aqui, ó, potencial eletrostático
para uma carga pontual. Ok, pessoal? Repare que se a gente comparar o potencial com o campo, cadê o campo elétrico? Está aqui o campo elétrico, ó. O módulo do campo elétrico vai ser E igual a 1 4πε0, que é R2, que sobre R2. Repare que o campo elétrico ele cai com o quadrado da distância, certo? Mas o potencial ele vai cair com o quê? Com o inverso da distância, certo? Ele vai cair com o quê? Com o inverso da distância, 1 sobre R. Ele é inversamente proporcional à distância, enquanto o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se a gente for comparar em termos de intensidade, o campo elétrico ele diminui de forma mais rápida que o potencial, certo? Ok? Bem, então, no próximo vídeo, esse vídeo foi um pouco curto, né? Tá sendo bem curto. No próximo vídeo, a gente vai analisar aplicações, certo? Do potencial eletrostático em diferentes tipos de cargas, né? E de distribuições de cargas. Então, um abraço e até o próximo vídeo.